Quero convidar o André Peça de Carvalho, ele que é psicólogo também, um grande empreendedor aí na área de PNL, de parapsicologia. E bem, eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Ele já foi o nosso querido palestrante aí no pré-congresso de ontem. E quero desejar uma ótima palestra para o André e para vocês, tá bom? Bom dia para todos. Bom dia. É uma grande satisfação estar aqui. Eu acho que esse ano eu estou perto de completar 14 ou 15 anos de parceria com o IPAP. Eu fico muito feliz. Eu conheci o César no congresso organizado pelo meu querido amigo, que já não está mais presente entre nós. Aliás, a minha palestra de hoje é dedicada a ele. Tá? Eu tive muitos professores na parapsicologia, mas eu só tive um mentor, uma pessoa que me ensinou que eu era um garoto de 16, 17 anos dando palestra de parapsicologia, e ele cheio de sonhos, como é muito comum nessa idade, e ele me pegou pela mão assim, no sentido metafórico, disse assim: vem cá, deixa eu te mostrar a realidade de certas coisas, diferente dos sonhos. Né? Eu fiquei muito feliz de ver que a Selma está aqui no evento, né? E dizer que muito do que eu fiz e atitudes que eu tive na parapsicologia, condutas que eu adotei, vem de uma influência muito forte que eu tive do professor Milton Mirones, né? Que eu acho que poucas pessoas conseguiram entender e vão conseguir entender os fenômenos parapsicológicos e as relações com a física quântica, uma série de outras coisas, como ele conseguia entender. Eu aprendi muito interagindo com ele. Nós tivemos muitos anos de troca, de amizade, demos cursos juntos em Portugal sobre parapsicologia. Ele escreveu o prefácio do meu livro Casa de Mal Assombrados, eu escrevi o prefácio de um dos livros que ele escreveu também. E eu queria dedicar toda essa palestra de hoje a ele, a memória dele, e ele me influenciou profundamente na vida. Né? Não só em relação à parapsicologia, mas em relação a várias outras coisas, a lidar com o público. Ele me ensinou muito sobre lidar com pessoas que se opõem a esses pensamentos, que na época, há uns 25 anos atrás, eram coisas muito diferentes de algumas coisas estabelecidas. Hoje em dia é mais comum você falar sobre essas coisas e as pessoas terem mais flexibilidade, mas há 25 anos atrás não era. Aliás, esse ano eu estou completando 25 anos, eu conheci o César num evento organizado por ele, em Curitiba, e desde aí nós fazemos uma parceria bastante interessante. E eu fiquei muito feliz de estar participando desse trabalho e ter sido convidado. Eu acho que o IPAP, o César, tem uma atitude assim fantástica, reunindo profissionais diversos, mesmo que não são especificamente do sistema Grisa, para poder dar para vocês subsídios, porque eu tenho uma crença particular, toda unanimidade é burra, como já dizia alguém aí, acho que era Nelson Rodrigues que dizia isso, né? E eu concordo, eu acho que a gente tem que se abrir, até para que aquilo que a gente acredita se fundamente cada vez mais, é saudável uma troca com uma série de outras coisas. Né? Assim como existem várias linhas na psicologia, na medicina e várias outras áreas do conhecimento, existe também na parapsicologia várias abordagens. Eu não acredito que a gente possa hoje dizer que existe a parapsicologia mais correta, a parapsicologia mais adequada, assim como você pode ser um psicólogo experimental, você pode ser um psicólogo clínico de mais de 200 linhas diferentes, assim na parapsicologia nós também podemos lidar de várias maneiras diferentes. A minha educação em parapsicologia aconteceu nos Estados Unidos. Eu fui aluno do Centro de Parapsicologia, que foi fundado por J.B. Rhine, considerado o pai da parapsicologia tradicional, né? Que era praticada desde os anos 30 nos Estados Unidos. E geralmente a minha contribuição com o IPAP, com o sistema Grisa, com o CAOP, etc., vem muito com informações técnicas a respeito dos estudos da parapsicologia, que são independentes desse sistema fantástico, que é o sistema Grisa, que é um sistema de autoconhecimento, de desenvolver pessoas, né, como está colocado ali muito bem, e eu só colaboro com aquilo que eu acredito,
eu só participo daquilo que eu acredito que pode ajudar as pessoas, senão eu não participo, né? E eu tenho muito orgulho e amizade também pelo César, pelo Pedro, pela Terezinha, enfim, a gente já, depois de 15 anos, né, quase, que a gente está completando, de amizade, parceria e tal, é isso que eu sinto. Mas o tema da nossa palestra hoje, como eu falei para vocês, é parapsicologia e programação neurolinguística, né? É uma nova abordagem que eu estou trazendo para vocês, ou seja, de tentar mostrar que essas duas áreas de conhecimento, elas têm muita coisa afim, têm muita coisa em comum. Ou seja, a gente consegue abranger um mapa da realidade muito mais completo quando nós conseguimos conjugar o saber dessas duas ciências. Eu estudo parapsicologia desde que eu tinha 12 anos de idade, né? Ou seja, esse ano eu estou completando 25 anos de palestrante na área de parapsicologia, né? E eu sou também formado em programação neurolinguística com certificações internacionais. Eu sou Master Practitioner, Trainer, Coach em programação neurolinguística. E eu comecei a perceber, por sugestão de uma amiga minha também, que também já não está mais presente entre nós, a possibilidade de juntar essas duas áreas de conhecimento. Ou seja, nós podemos iluminar aspectos aí do ser humano de uma maneira geral quando nós juntamos essas duas coisas. Então vamos começar propriamente dito, né? Eu vou começar com uma história, como eu gosto muito de falar, como todo mundo na área da PNL faria, né? Havia uma terra distante em que as pessoas eram muito isoladas do mundo. E aí convidaram 3 pessoas muito idosas dessa terra para poder sair e conhecer o mundo. Né? Por acaso, essas 3 pessoas mais idosas eram 3 pessoas que eram cegas, 3 homens cegos. Eles foram levados para conhecer o mundo. E numa dessas viagens, numa dessas aventuras, eles foram convidados a ter uma experiência diferente, a conhecer o que seria um elefante. Só que o elefante é um animal selvagem, você não pode ficar muito tempo próximo de um elefante. Então, um por um, eles foram sendo trazidos para perto do elefante. Então chegou o primeiro lá, né? Chegou ali perto da tromba do elefante, segurou um pouquinho, foi embora. Aí chegou o outro, foi trazido ali no meio, viu aquela coisa grande, foi embora, viu com as mãos, né? E veio o outro lá, segurou uma parte mais fininha, mais roliça, aí eles voltaram para a terra deles. E todo mundo queria saber como foi a experiência, foi boa, como é que foi conhecer o elefante, né? Aí o primeiro disse, o elefante é uma coisa redonda, comprida e grossa. Não, disse o outro, o elefante é uma coisa grande, com uma grande massa, assim. Não é isso que você está dizendo. E o terceiro disse, não, eu concordo com o primeiro, mas não é bem isso também. Comprido, é roliço, mas é mais fininho. Né? Na verdade, as 3 pessoas estavam falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo evento. Isso é uma das coisas que a programação neurolinguística nos ensina. Nós criamos mapas para representar a realidade o tempo todo. Nós criamos representações do mundo, da realidade, das coisas, das situações, através da nossa percepção, da nossa interação com o mundo. E nós contamos para todo mundo a nossa experiência. Então, na parapsicologia também existem pessoas que têm experiências diversas com esses fenômenos todos que nós estamos conhecendo, que vocês conhecem, estudam profundamente, né? E dizem coisas diferentes a respeito do que é a parapsicologia, né? E tudo está certo e tudo está errado ao mesmo tempo, né? O que significa que não existe realidade, né? Para onde vai a parapsicologia? A parapsicologia não vai a lugar nenhum, não anda, não é uma coisa. A parapsicologia é um nome dado a um conjunto de conhecimentos voltados para entender mais profundamente a mente humana. E cada grupo que estuda e pesquisa a parapsicologia aproveita de uma maneira específica esses conhecimentos. Eu gosto